Eu só esqueci de um detalhe. Minha cabeça, eu cheguei, o notebook não estava funcionando, minha cabeça voou. Só que nós temos aqui alguns visitantes, né, que nunca vieram aqui na igreja. Eu acabei esquecendo disso na hora dos recados. Eu gostaria de cumprimentar os nossos visitantes. Está aqui o Adilson, o vulgo Nem, né, mais conhecido como Nem. A Binha está aqui também nos visitando, é um prazer receber vocês aqui, tá? Volte sempre, a casa é de vocês. Quem mais nos visita? O Tuquim também nunca veio. Já veio não? Não, né? Nunca veio também. O Tuquim está aqui atrás também nos visitando. Deus abençoe você. O Rian também nunca veio. Deus abençoe você. A Cátia e o Alisson também não, né? Você vieram? Não. Então, a Cátia e o Alisson, a tia Marcela já veio. Cátia e o Alisson também nunca vieram. Deus abençoe vocês. Vocês podem aplaudir ao Senhor pela vida dos nossos visitantes? Deus abençoe vocês. Agora vamos lá, Mateus capítulo 8, versículo 18. Mateus capítulo 8, versículo 18. Nós estamos em uma série que se chama Uma Nova Aliança. Desde o ano passado, né, nós estamos nessa série. Estamos estudando o livro de Mateus, desde o capítulo 1 e vamos até o 28, né? Se Deus assim permitir. Daqui a uns 4, 5 anos a gente acaba essa série. Mas nós vamos, você que não estava nos outros dias tranquilo, mas se você está, pode ficar tranquilo que nós não vamos dar continuidade a nada, né? Nós vamos meio que espaçado, né? Ele liga, porém ele você não vai ficar perdido se também você não estava nos outros dias, né? Mateus capítulo 8, verso 18. Só resolver isso. Vai fechar, não? Eu tô rachando mesmo, Zé. Libertário, tipo, Liberdade cantou, né? Só lembrando isso, irmãos, só esse adendo, é por isso que nós temos que construir nossa salinha lá atrás, porque essa salinha aqui vai ficar adaptada para as crianças menores, né, com brinquedos e tal, coisas que prendam eles lá atrás. Porque a salinha que tem, a gente não consegue colocar os meninos aprendendo e os pequenos se distraindo da forma que eles conseguem, né? Então nós temos que construir, então se você puder nos ajudar, na próxima semana nós vamos comprar madeira e os blocos e tal, para começar a construir. Então vai ficar em volta de uns 5 mil reais aí a construção inteira, e nós vamos começar a construir. Se você puder nos ajudar, nos ajude, para que nós possamos construir a outra sala de crianças também, para termos 2 salas, para conseguirmos também adaptar um lugar para essas crianças menores, para que elas possam ficar lá atrás. Mateus 8,18 diz assim: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele, um escriba disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: siga-me, e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Vamos orar primeiro. Deus, louvamos ao Senhor por Tua palavra, pelo Teu amor e por Tua graça, que o Senhor possa abrir nosso coração, nossa mente, e que nós possamos estar prontos para ouvir a Tua voz, Pai. Que o nosso coração possa estar receptível, e que nós possamos sair daqui transformados pela Tua graça, em nome de Jesus, amém. Eu quero falar hoje nesse texto
relacionado à prioridade de um discípulo. Qual é, de fato, a prioridade de um discípulo? E, buscando algumas informações, nós descobrimos que a franquia mais antiga do mundo é a Singer, que é aquela máquina de costura que foi estabelecida em 1850 nos Estados Unidos, que foi a primeira marca que começou a liberar o seu nome para que os comercializantes pudessem vender os seus produtos usando o seu nome. E depois que a Singer começou, muitas outras franquias surgiram no mundo de hoje, e hoje nós temos aproximadamente 2 milhões de franquias espalhadas pelo mundo. E o que é uma franquia? Na prática, a franquia é quando alguém licencia um produto ou um nome para que outras pessoas possam usar, pagando uma pequena taxa, para que possa vender usando a credibilidade dessa franquia. Ou seja, existem muitas franquias, existem franquias há mais de 200 anos, e existem franquias espalhadas por todo o mundo. Mas isso nós podemos dizer que é no mundo natural. E por que no mundo natural? Porque se nós avaliarmos durante toda a história da humanidade, a franquia mais antiga que foi instalada no mundo, ou instaurada no mundo, não foi a Singer em 1850. A franquia mais antiga do mundo, ela foi instalada há mais de 2.000 anos atrás, e hoje conta com mais de 600 mil franqueadoras, ou 600 mil franquias, e o nome dessa franquia é chamada de Evangelho. Ou seja, alguém estabeleceu algo e permitiu com que levássemos esse nome, permitiu com que levássemos essa mensagem há mais de 2.000 anos atrás, e nós estamos aqui hoje, no ano de 2024, com mais de 600 milhões de pessoas pregando e falando do Evangelho. Jesus não veio ao mundo apenas para curar pessoas, apenas para libertar aprisionados, mas Ele veio para estabelecer o seu reino em forma de uma franquia. Ele veio para estabelecer o seu reino em forma de que aquilo que Ele disse, aquilo que Ele pregou, pudesse ser dito e pregado também por nós até nos dias de hoje. A mesma mensagem que foi pregada por Jesus há mais de 2.000 anos atrás, ela é encontrada hoje por todo o mundo, até mesmo nos países perseguidos, pregada em cada esquina. Você pode ir para a China, onde é um país onde o Evangelho é perseguido, e você vai encontrar igrejas submersas, igrejas marginalizadas, pregando o Evangelho. Você pode ir para a África, onde em muitos lugares as pessoas não têm o que comer, as pessoas não têm o que vestir, mas nesses lugares ainda assim estão ouvindo falar do Evangelho. Você pode ir para os países do Oriente Médio, onde o Evangelho é extremamente perseguido, e se uma pessoa se converte, ela é julgada e muitas das vezes penalizada à morte, ainda assim está sendo pregado o Evangelho. Então é uma franquia que foi estabelecida há mais de 2.000 anos atrás. Tentaram fechar as portas por muito e muito tempo, mas ninguém conseguiu fechar as portas da igreja que anuncia o Evangelho de Deus. E quais são as características de uma franquia propriamente dito? Quais são as características de uma franquia? E vamos fazer esse paralelo com o Evangelho. A primeira característica de uma franquia, ela tem que seguir as regras da franqueadora. E aqui eu te dou um exemplo. McDonald's. Se você chegar no McDonald's, no Via Shopping, se você chegar no McDonald's, no Itaú Power Shopping, se você chegar no McDonald's, em qualquer lugar do planeta, é exatamente a mesma coisa. Exatamente as mesmas cores. O cardápio muda em algum lugar ou outro por causa da cultura, mas McDonald's em todos os lugares é a mesma coisa. Por quê? Porque foi estabelecido que ele deveria ser assim. Ou seja, a primeira regra para ser uma franquia, ela tem que seguir as regras de uma franqueadora. E no Evangelho é a mesma coisa. Não existe um Evangelho à la carte, não existe um Evangelho ao meu modo. A única forma de estabelecermos algo real, tratando-se do Evangelho, é quando nós seguimos as regras do Evangelho. E qual é a principal regra do Evangelho? A Bíblia Sagrada.
A Bíblia Sagrada é que vai definir o que é evangelho e o que não é evangelho. A Bíblia Sagrada é que vai definir o que é um cristão e o que não é um cristão. Então nenhuma pessoa pode dizer, eu sou cristão, mas eu sigo as minhas próprias regras. Eu sou cristão, mas eu não concordo com tudo que a Bíblia está dizendo. Por quê? Porque todo franqueado tem que andar de acordo com a franqueadora, assim como todo cristão tem que andar de acordo com a Bíblia Sagrada. Então, baseado nisso, o que nós vemos por aí muitas das vezes é que se nós não seguirmos as regras, nós podemos ter uma placa, nós podemos ter um alvará de funcionamento como uma igreja, mas nós não teremos o alvará do franqueador, que é Deus, para que nós possamos funcionar como igreja. Então, o que nós podemos entender com isso é que tem muita igreja que tem CNPJ de igreja, mas não é igreja porque não obedece às regras que é a Bíblia Sagrada. Tem muito cristão por aí dizendo que é cristão, mas não é cristão porque não obedece às regras da Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada que nos norteia, é a Bíblia Sagrada que nos torna verdadeiros cristãos e verdadeiras igrejas. Aí você pode me perguntar, o que você quer dizer? Que existem falsas igrejas e falsos cristãos? Exatamente isso. Nós estamos cercados de falsas igrejas e falsos cristãos que não seguem a Bíblia, mas dizem ser igreja e dizem ser cristãos. Existem alguns lugares, e é uma fala famosa, né, na rede social, que diz que nos lugares que estão por aí, alguns deles, se você jogar uma Bíblia aberta, não fica ninguém. Se você jogar uma Bíblia aberta dentro da igreja, não sobra ninguém. Por quê? Porque eles seguem o Evangelho à la carte, eles seguem o Evangelho segundo eles mesmos. Mas a regra do Evangelho é a Bíblia Sagrada. A segunda regra de toda franquia é que toda franquia tem um responsável, ou seja, alguém incumbido de levar a marca e manter as características dela por onde quer que ele vá, ou seja, um embaixador dessa franquia. E no Evangelho é da mesma forma. Só que no Evangelho nós não somos só embaixadores, nós somos discípulos. E todo discípulo recebe a tarefa de seguir as características daquele que nos chamou para representá-lo. Um discípulo não trabalha conforme ele mesmo. Um discípulo não trabalha conforme ele quer, mas um discípulo trabalha conforme aquele a quem o chamou. Um discípulo não trabalha da forma que ele quer. Um discípulo não pode travar e abrir as coisas e fazer as coisas conforme ele quer. Um discípulo tem que trabalhar conforme aquele quem o chamou, e quem o chamou foi Deus, portanto ele tem que trabalhar conforme Deus quer que ele trabalhe. E baseado nisso, eu quero ver com vocês qual deve ser a prioridade desse discípulo, qual é a prioridade daquele que leva a marca dessa franquia que é o Evangelho, qual é a prioridade dos discípulos de Jesus. E esse texto ele é muito característico, porque nos mostra algumas pessoas que queriam seguir a Jesus, mas alguns deles tinham algumas prioridades. Vamos entender esse texto. Em primeiro lugar, Jesus revela a sua humanidade, versículo 18, com a Bíblia aberta, me acompanhe aí, versículo 18 diz assim: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou a passagem para outra margem. O que nós podemos entender é que Jesus é o franqueador de todas as coisas, ele veio para estabelecer o Evangelho. E existe uma heresia que foi estabelecida no século III e no século IV, chamada docentismo. E deixa eu te explicar o que é docentismo. Docentismo é uma heresia que diz que Jesus, ele não era homem, ele tinha a aparência de um corpo humano, mas ele não era homem. Ele parecia com um homem, mas ele não era um homem real. Ele estava na forma de homem, mas ele de fato não era homem. Então até mesmo a sua morte e a sua ressurreição são colocadas a provas por causa dessa heresia, porque eles não creem que Jesus veio em carne. Eles não creem que Jesus desceu até esse mundo e veio como um homem para libertar o seu povo. Mas preste muita atenção nisso. Nós temos vários versículos que nos afirmam que Jesus era homem. Jesus era Deus e Jesus era homem.
E aí eu quero já desfazer uma fala que se tem por aí, que Jesus era 100% Deus e 100% homem, porque não existe 100%, mais 100%, porque 100% com 100% dá 200%. Então Jesus não era 100% Deus e 100% homem, ou Jesus não era completamente Deus e completamente homem. Jesus era verdadeiramente Deus e Jesus era verdadeiramente homem. Ele tinha a dualidade na sua natureza. Ele era homem e ele era Deus na mesma pessoa. Ele não era só Deus, porque se ele fosse só Deus, o sacrifício dele seria inútil. Ele não era só homem, porque se ele fosse só homem, também o sacrifício dele seria inútil. Ele era essa dualidade, ele era homem e ele era Deus na mesma pessoa. Colossenses diz que Jesus era a imagem do Deus invisível. João capítulo 1, versículo 1, fala sobre que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Jesus, ele era homem e ele era Deus. Ele estava no princípio, ele estará no final, e ele se encarnou como homem para vir nos resgatar, porque a nós mesmos isso era impossível. E a prova que Jesus era homem foi isso que nós lemos aqui agora, olha só. Ele viu que tinha muita gente ao seu redor, porque já tinha descido do Sermão do Monte, dias pregando, já tinha curado pessoas, já tinha expulso demônios, mas esse homem sentiu cansaço. Depois de ter curado pessoas, depois de ter expulso demônios, depois de ter pregado durante dias no Sermão do Monte, esse homem sentiu um cansaço. Ele ficou cansaço e sentiu um cansaço e pediu para que seus discípulos preparassem para que pudessem passar para outra margem. E aqui algumas pessoas polemizam o versículo, né? Querendo pregar algo esotérico, algo que não é literal, mas aqui está no literal. O que Jesus está dizendo, vamos passar para outra margem, ele está dizendo, eu estou cansado, eu estou esgotado, eu preciso descansar. Tanto é que nos versículos para frente diz que Jesus estava dormindo. Por quê? Porque ele estava extremamente cansado por aquilo que ele tinha entregado. Isso nos mostra algo. Isso nos mostra que se Jesus, mesmo sendo Deus, cansou, nós também, como discípulos, às vezes cansaremos. Se Jesus, como homem, Deus, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, se sentiu cansado, quer dizer também que os seus discípulos cansarão e nós também cansamos. Não é pecado sentir cansaço, não é pecado sentir-se desanimado. Pecado é querer ser Deus em frente aos homens, mas ser homem diante a Deus não é pecado. Sentir cansado, sentir desânimo, não é errado, porque todo mundo cansa. Se Jesus cansou, nós também cansamos. E muitas das vezes você está em casa como um discípulo de Jesus pensando, se eu pudesse, eu largava tudo hoje. Se eu pudesse, eu não faria mais nada. Se eu pudesse, eu desistia de tudo. Eu também passo por isso. Eu também passo por dias e lapses de desânimo, dias que eu não quero nada, dias que eu quero desanimar de tudo, e isso não é errado, cansar não é errado, mas o problema é que tem muita gente que está cansado e está parando, tem muita gente que está sentindo cansaço e está parando, está estacionando e não quer andar mais, mas o que nós temos que aprender com Jesus é que quem está cansado não para. Quem está cansado, descansa. Quem está cansado, não desanima. Quem está cansado, pede um descanso. Eu estou trabalhando há 2 anos sem férias. O que você pede? Férias. 30 dias vão me revigorar na praia. Em 30 dias eu vou ficar bem em tal lugar. Em 30 dias eu vou conseguir sair desse desânimo que eu estou. Por quê? Porque quem está cansado não para, quem está cansado descansa. Então preste atenção, se você é um discípulo do Senhor, se você sentir cansaço, você não para, você descansa. E não há lugar melhor para descansar que não seja no nosso próprio Senhor. Então muitas das vezes, irmão, existem semanas que nós estamos cansados, existem dias que nós não queremos nada, existem dias que nós olhamos para a nossa casa e nós queremos desistir de tudo. Existem dias que você olha para a sua família e você não quer continuar nem na sua casa,
que você sabe que você ama, que você sabe que você quer o bem, que você sabe que você quer ficar lá, mas o cansaço instaurou, e aí você quer desistir de tudo porque você está cansado, mas quem está cansado não para, quem está cansado descansa. Tem dias que você olha para a situação e diz, eu não quero mais viver dessa forma, não consigo mais viver dessa forma, mas quem está cansado não para, quem está cansado descansa. Se o próprio Jesus, sendo verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, descansou, por que é que nós não descansamos? Sou mestre para fazer isso aqui na igreja. A pessoa diz, estou cansado, está cansado? Vá viajar. E o culto? O culto é culto, você é Deus? Não, então Deus vai estar lá com você lá, ou sem você lá. Vai viver sua vida. Por quê? Porque é o descanso que faz revigorar. O descanso faz com que você volte à tona. Então aprenda isso, a primeira coisa que nós devemos aprender com essa passagem, é que Jesus cansou, nós também podemos cansar, mas se você cansar não para, apenas descanse. E em seguida, na continuação do versículo, vem o primeiro candidato a discípulo, olha só o que diz o versículo 19. Então aproximando-se dele um escriba, disse a Jesus, mestre, vou segui-lo, para onde quer que o Senhor for. O primeiro candidato a discípulo chega até Jesus, e esse candidato era um escriba. E quem era o escriba? O escriba era um mestre da lei, ele era responsável por estudar a lei, por interpretar a lei e ensinar a lei ao povo. Qual que era o problema do escriba? É que a lei era mosaica, era a lei de Moisés, lá, os 10 mandamentos e tal, aquela coisa toda que você já conhece. A lei era mosaica. Aí eles liam a lei de Moisés, interpretavam a lei de Moisés, ensinavam a lei de Moisés, mas viviam completamente oposto. Por isso que muitas das vezes Jesus chamou os escribas de hipócritas, porque eles estavam ensinando aquilo que eles não estavam vivendo. Muitos deles tinham um ótimo ensino, uma ótima retórica, mas uma péssima vida, e é o que nós vemos nos dias de hoje. Pessoas que são boas de culto, porém ruins de vida. Elas são ótimas no culto, mas são péssimas de vida. O escriba era assim. Aí ele chega a Jesus dizendo, eu quero te seguir, mas o escriba, ele era ótimo para ensinar a lei, mas péssimo para seguir a lei. Ele era ótimo para dizer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas não fazia nem isso, nem aquilo. E o problema é que nós estamos cercados de pessoas que estão dizendo o que devem ser feito, mas não fazem. Pessoas que dizem que querem seguir a Jesus, mas só seguem nas palavras, mas não seguem nas suas atitudes. É bom de discurso, mas não conseguem cumprir aquilo que pregam. É o que eu sempre digo sobre relação a chamar pessoas para pregar aqui. Estamos no 5º ano de aniversário, e talvez veio 4 pregadores diferentes nos 5 anos de aniversário. E aí eu sempre digo, qual é o meu medo? O cara que fala bem, com o microfone na mão, ele não me encanta. Ele prega bem, ele fala bem, isso não me encanta, irmão. Por quê? Porque existem muitas pessoas que são boas de retórica, mas são péssimas de vida. E aí eu não conheço a esposa, não conheço os filhos, como que eu chamo alguém para pregar aqui que talvez está maltratando a mulher em casa? É aquela velha história, né, que uma criança chega no pastor e diz, pastor, meu pai pode morar na igreja, a minha família pode morar na igreja? Aí o pastor diz, por que você quer que a sua família mora na igreja? É porque meu pai aqui, ele é um homem de Deus, mas na minha casa, ele é um homem do diabo. Quando está na igreja, ele cumprimenta todo mundo, ele conversa com todo mundo, ele brinca com todo mundo, mas na minha casa ele só xinga minha mãe, só maltrata a gente, ele não consegue conversar com ninguém, tudo que ele faz é nos humilhar. Então é melhor ficarmos na igreja do que ficarmos em casa. Então existem muitas pessoas que são boas de vida, boas de culto, porém são ruins de vida. Aí é o que eu sempre digo assim, quer saber se eu sou um bom homem? Não pergunte a mim, pergunte aos meus filhos e à minha mulher. Quer saber se eu sou um bom homem? Pergunte ao meu chefe. Quer saber se eu sou um bom homem? Pergunte aos meus funcionários, porque eles vão dizer se eu sou um bom homem ou se eu não sou um bom homem. Porque o hipócrita dizia, o escriba dizia,
eu quero te seguir para onde o Senhor for, mas na verdade ele não tinha essa intenção de segui-lo, ele só tinha uma boa retórica, mas não tinha uma boa vida. A segunda coisa que nós podemos observar é que ele pede para seguir a Jesus por onde quer que Jesus fosse. E essa afirmação ela é complexa. Por que ela é complexa? Porque seguir a Jesus não nos custa muito. Seguir a Jesus nos custa tudo. Seguir a Jesus não te custa um pouco. Seguir a Jesus te custa tudo o que você tem. Olha só o que diz Lucas capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me. Por isso que eu digo que não tem como ser cristão ao seu modo. Não tem como ser cristão ao seu modo de pensar, porque todo cristão que está disposto a seguir a Jesus, ele tem que ir até Jesus, negar a si mesmo, pegar a cruz e seguir. E existem 3 níveis que todo discípulo tem que passar. Aprenda isso, 3 níveis que todo discípulo tem que passar. Qual é o primeiro nível? O vinde a mim. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É o primeiro nível de todo discípulo. O vinde como estás não existe na Bíblia Sagrada. O vinde a mim, sim. Por quê? Porque nós viemos cheios de mazelas mesmo. Por isso que a igreja é cheia de ex. Se eu abrir o microfone e perguntar quem você era, você vai ter um testemunho para dizer quem você era. Até o mais quietinho, ele tem um testemunho para dizer quem ele era. Porque na igreja é cheio de ex, porque ele veio da forma que ele estava. Ele veio cheio de mazelas. Ele veio cheio de pecados. Ele veio cheio de complicações. Por quê? Porque o convite de Jesus é: vinde a mim, como você está. Mas depois que você vier até o Senhor, deve haver uma transformação. Por isso eu não me encanto com pessoas que estão em um mês na igreja e querem se transformar em super cristãos. Por quê? Porque um cristão é formado durante a vida. Nós vamos de fato perceber se você é um cristão daqui a 5, 10 anos. E aí nós vamos perguntar quem você era. Nós vamos perguntar às pessoas que te cercam, aonde você estava há 5 anos atrás, e se houver transformação nisso, você de fato foi até Jesus, porque as pessoas dizem, a igreja é um hospital para aquele que está doente, sim, mas a igreja é um hospital de guerra. Sabe o que é um hospital de guerra? As pessoas chegam doentes, as pessoas chegam porque tomou um tiro em algum lugar do corpo, as pessoas chegam porque cansaram do momento de guerra, mas elas ficam no hospital de guerra até o ponto de serem curadas, para depois voltarem para a guerra novamente. A igreja é um hospital, mas é um hospital de guerra. Então você pode vir como você está, mas depois de você vir até Jesus, deve haver uma transformação. E talvez você esteja nesse primeiro nível, o nível de vir até Jesus. Mas quem veio até Jesus tem que passar pelo segundo nível. E qual é o segundo nível? O vinde após mim. Que foi o que acabamos de ler em Lucas 9. O que é vinde após mim? O vinde após mim é um convite para que nós possamos negar a nós mesmos. E essa deve ser uma das prioridades do discípulo, negar a si mesmo. E aqui talvez esteja a maior dificuldade. Paulo chama isso de concupiscência. O que é concupiscência? São os maus desejos. Por que o exemplo? Ganhar dinheiro é ruim? Não. Se você trabalha, você merece ganhar dinheiro. Agora, ganhar dinheiro fazendo coisas ilícitas é ruim? Sim, porque você quer ganhar dinheiro, porém você quer ganhar dinheiro fazendo coisas ilícitas. Isso é chamado de concupiscência. Você querer comprar um carro é ruim? Não. Você querer comprar um carro clonado, isso é concupiscência. É mais barato. Eu dei um jeitinho lá no Detran, e aí eu resolvi um probleminha ali, eu te passo pela metade do valor. Isso é concupiscência. Isso é o mau desejo. E aqui é que está. O problema, que uma das maiores prioridades do discípulo é negar a si mesmo. E o quanto nós estamos dispostos a negar a nós mesmos. O maior exemplo que eu dou, por exemplo, para os homens, é negar a si mesmo no trânsito, irmão. Vai ver a prova, é negar a si mesmo no trânsito. Porque parece que quando você sai,
Satanás envia logo uns 3 atribulados para atormentar a sua vida até você chegar até o seu destino. E aí o cara vai te atormentando até você chegar até o seu destino e ser um discípulo, quando as coisas estão ao contrário, quando você quer colocar para fora a sua humanidade, que é o problema. O negar a si mesmo, no casamento, por exemplo, quando você é casado, e negar a si mesmo, quando o marido ou a esposa está fazendo raiva durante dias ou durante meses, que é natural acontecer. O negar a si mesmo é dizer, eu casei, então vou ter que chupar essa manga até o final. Isso é negar a si mesmo. Por amor a Deus, por amor ao Senhor, dizer, não tem jeito. Por amor ao Senhor dizer, eu cheguei até aqui, então vou ter que seguir em diante. Isso é negar a si mesmo, isso é olhar para você e dizer, eu preciso negar a mim mesmo, porque eu sou um discípulo de Jesus, portanto, a partir de agora, eu tenho que fazer as coisas certas. Mas o fulano faz errado, o fulano é fulano, nós somos nós. O fulano é fulano, o discípulo é o discípulo. Um discípulo deve negar a si mesmo. E é o segundo passo, quando você vai após Jesus, você deve negar a si mesmo. O terceiro passo de um discípulo é o ide. Depois que você veio a Ele, depois que você foi até Ele, negando a si mesmo, pegando a sua cruz, o terceiro passo é essa maturidade de ser enviado. E aqui eu não estou dizendo ser enviado para outro país. Às vezes eu estou dizendo para você ser enviado para a sua própria casa. Às vezes eu estou dizendo para você ser enviado para o seu próprio trabalho. Porque no seu trabalho talvez as pessoas estão atribuladas. E aí você chega no seu trabalho e você é um discípulo de Jesus. Quando você chega no seu trabalho, você é um mensageiro de Jesus. E aí quando você falta, eu gosto de usar essa frase. Talvez vocês nunca ouviram falar e quem ouviu, ouve de novo. Quando você falta no seu trabalho, você faz mais falta ou você faz um favor? Faltei do trabalho. As pessoas dizem, nossa, que triste que você não veio ontem. Nossa, estou muito decepcionado porque você não veio ontem. Meu Deus, você não veio ontem, isso aqui estava uma bagunça. O clima pesou. Ou você faz um favor que as pessoas dizem, graças a Deus, tomara que pegue 14 dias de atestado. Ou quando você sai da sua casa e fica alguns dias fora de casa, você faz mais falta ou você faz um favor? Responda para si mesmo. Quando você sai de casa, o seu marido, sua esposa, seus filhos dizem, em nome de Jesus, que faça hora extra. Em nome de Jesus, que fique por lá. Ou você faz falta, dizendo, cadê que não chegou ainda? Cadê que fulano de tal não chegou ainda? Por quê? Porque nós somos essa carta lida, esses discípulos, e o discípulo é uma carta lida e uma carta viva. Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 3, presta atenção, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Sabe o que Paulo está dizendo? Que na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, você não precisa abrir uma Bíblia para pegar o Evangelho, você precisa abrir a sua vida. Eu quero que as pessoas do meu trabalho conheçam a Jesus, tá bom, abra a sua vida, deixem que as pessoas assistam o seu trabalho, porque o seu patrão não quer ouvir um versículo bíblico, o seu patrão quer ver o seu trabalho, bem executado. O seu patrão quer ver o quanto você trabalha. O seu funcionário não quer ouvir um versículo bíblico. O seu funcionário quer ver o quão bem você trabalha. Por quê? Porque você é uma carta lida. E é isso aqui que o homem, o escriba que estava oferecendo seguir a Jesus, não entendeu. Porque ele estava dizendo, eu vou te seguir aonde você for. Mas ele não entendia o quão ele tinha que morrer para seguir a Jesus. O quão ele tinha que estar disposto a perder a sua vida para seguir a Jesus. E aí Jesus dá a resposta da condição para o segui-lo. Versículo 20 diz assim, mas Jesus lhes respondeu, as raposas têm as suas tocas, e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Essa aqui é a condição de seguir a Jesus. Ele está dizendo, eu não tenho nada. Quer me seguir? Quero. Eu não tenho nada.
E o que eu tenho, eu não me apego. E outra prioridade de um discípulo é isso: não ter nada. E tudo que tiver já ter dono. Eu não tenho nada e tudo que eu tenho já tem dono. Se Deus me der uma casa, a casa é dele. Se Deus me der um carro, o carro é dele, pertence a ele. Se Deus me der uma esposa, a esposa pertence a ele, eu só estou cuidando. Se Deus me der um filho, o filho é dele, eu só estou cuidando. Essa é a mordomia do cristão. Por quê? Porque Jesus não tem nada e o discípulo tem que entender também que ele não tem nada e tudo que ele tiver pertence ao Senhor. Ele está dizendo: eu não tenho aonde ir. Quer me seguir? Quero. Tá bom, eu não tenho aonde ir. Um discípulo tem que entender isso, irmãos. Preste atenção. Tudo o que você tem é emprestado. Nós apenas cuidamos. Os nossos bens pertencem ao Senhor. É o exemplo do Alfred lá do Batman, né? O mordomo do Batman. O que o mordomo do Batman faz? Ele acessa a geladeira, ele acessa o carro, ele acessa a conta bancária, ele acessa tudo, mas ele não é dono de nada. Enquanto ele estiver morando na casa do Batman, ele tem tudo, mas ele não é dono de nada. Assim somos nós. E é esse o cuidado que eu falo para as pessoas terem quando são discípulos de Jesus, no trabalho, em casa, com os bens materiais. Qual? Eu não tenho nada, porque tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Eu digo isso aos homens quando nós temos encontros, eu digo: a sua mulher não é sua mulher, o seu filho não é o seu filho, ele tem dono, portanto deve ser bem cuidado. O seu dinheiro não é seu dinheiro, ele tem dono, portanto deve ser cuidado. E sabe o que Jesus estava dizendo com isso? Esse convite que ele fez ao escriba, dizendo: eu não tenho nada. Raposa tem covil, ave tem ninho, eu não tenho nada. É um convite ao sofrimento. É um convite a que nós devemos não ir atrás de Jesus porque Ele tem algo para nos dar. Nós devemos ir atrás de Jesus por aquilo que Ele é. E a prioridade de um discípulo, ou uma prioridade do discípulo, é sofrer por aquilo que Jesus sofreu, ou por aquilo que Jesus sofre. E nós estamos dispostos a sofrer por aquilo que Jesus sofre. Nós estamos dispostos a entender aquilo que Jesus está entendendo, chorar por aquilo que Jesus chora, sorrir por aquilo que Jesus sorri e entregar tudo que temos a Ele. A vida de um discípulo não é fácil, irmão. Eu vou te dizer a verdade, a vida de um discípulo não é fácil, porém, é uma vida eterna. A vida de um discípulo não é fácil, porém, é uma vida eterna. Portanto, para ir até a Jesus, você tem que estar disposto a ir ao sofrimento, a ir àquilo que Jesus nos convidou, até o lugar que Jesus nos convidou para ir. E aí a continuidade diz qual é a maior prioridade de um discípulo. Versículo 21 e 22 diz assim: e outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me primeiro ir sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. O primeiro discípulo, o primeiro candidato a discípulo, que é o escriba, Jesus diz: você não vai aguentar a pressão, você não vai suportar o que eu carrego, você não vai suportar a cruz. Já o outro discípulo, Jesus diz, ele pede a Jesus, né? Deixa eu ir sepultar o meu pai primeiro. Jesus diz: não, acabou, a sua vida não é mais sua. No mesmo momento que esse discípulo ouve um escriba sendo rejeitado, ele ouve Jesus dizendo: acabou, a sua vida não é mais sua. E nós podemos entender que talvez o pai desse discípulo não havia morrido propriamente ainda, mas provavelmente ele estava morrendo, provavelmente a vida dele estava chegando ao fim, estava nos últimos dias, e Jesus foi duro com ele, dizendo: você não, ele não vai suportar, você suporta. Deixe com que os mortos sepultem os mortos. Você larga tudo que você tem e segue-me. Ele não deu uma desculpa dizendo: ô Jesus, eu até queria. Ele não foi como o jovem rico lá, né, que quando Jesus diz: vende tudo que tem e segue-me, ele arrumou uma desculpinha dizendo: ai, estou triste, vou embora.
Ele só apenas pediu um tempo até o pai morrer para depois seguir a Jesus. Foi isso que ele fez. E Jesus ainda assim o negou. E trazendo para os dias atuais, não quer dizer que nós não devemos cuidar dos doentes de nossa casa. Não quer dizer também que se tem alguém morrendo na sua casa, tem que dizer, Deus te abençoe, porque eu estou indo embora. Não é isso que quer dizer. Mas quer dizer que existem algumas coisas em nossa vida que está nos impedindo de fato, nos tornarmos um discípulo. Às vezes damos pequenas desculpas, às vezes damos pequenas desculpas para seguir a Jesus, damos pequenas desculpas para sermos discípulos, mas um discípulo não tem mais opinião. Um discípulo só deve ser obediente. Olha só o que diz o livro de Mateus, capítulo 21, versículo 28. Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro disse, filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu, não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, eles responderam. O que nós podemos aprender com isso? Que um filho obedece à vontade do pai, ainda que não seja a sua vontade. Às vezes nós vamos receber uma ordem de Deus, que talvez irá nos custar muito, ou irá nos custar tudo, mas como um discípulo, nós só temos que obedecer. Um discípulo não tem margem para a desobediência. Um discípulo não tem margem para a sua opinião. Para discutir com Jesus, dizendo, Jesus, mas eu acho o quê? Ô Jesus, mas deixa eu te dar a minha opinião, concernente àquilo que eu acho que deve acontecer. Aí o que Jesus pode fazer, no mínimo, é fazer o que ele fez com Jó, quando Jó lá vai começar a questionar a Deus, dizendo, por que está acontecendo? Por que isso aconteceu comigo? Por que as coisas estão acontecendo dessa forma? Aí Deus, a partir do versículo 28, começa a questionar Jó, dizendo, tá bom, você quer discutir? Vamos discutir. Aonde você estava quando eu coloquei os limites e disse até onde o mar poderia ir? Aonde você estava no momento em que eu criava todas as coisas? Aonde você estava quando eu criei as estrelas, coloquei nos céus? Aonde você estava quando eu definia onde estariam todas as coisas? Aonde você estava? Quem era você quando essas coisas todas foram colocadas no lugar? Por quê? Porque não cabe a nós discutir com o nosso Senhor. Por isso que nós não somos, nós somos servos e não temos opinião própria, porque nós somos discípulos. A nossa missão como discípulo é apenas obedecer ao Senhor. E um discípulo deve abrir mão não de muito, um discípulo deve abrir mão de tudo que tem para ser obediente ao Senhor. Amém, irmãos? Vamos às aplicações práticas do que esse texto pode nos ensinar. E a primeira coisa que o versículo pode nos ensinar é que todo discípulo é um embaixador do reino de Deus. Todo discípulo é um embaixador do reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 20 diz, portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconcilie-se com o seu Deus. O embaixador representa o seu país. Então, se você for em Brasília, por exemplo, você vai ver vários embaixadores de vários países diferentes, e a missão e a função do embaixador é representar o seu país. O embaixador, ele não obedece às leis do país que ele está. O embaixador, a obediência dele não se vai ao presidente do país que ele está. A obediência dele se dá a quem comanda o país dele. Então, obviamente, as regras básicas ele tem que seguir de um país, mas o que o presidente do país dele disser, está dito. E assim somos nós.
o embaixador, ele não segue as regras desse mundo. E isso aqui é um problema no nosso meio nos dias de hoje. Muitos daqueles que se dizem discípulos querem ser amados por esse mundo. Muitos daqueles que são discípulos estão dizendo: mas as pessoas desse mundo não gostam de mim, as pessoas desse mundo não suportam, as pessoas estão me perseguindo porque eu me tornei um servo de Deus, e está tudo certo enquanto as pessoas estiverem te perseguindo. Por quê? Porque nós não seguimos as regras desse país, nós não seguimos as regras desse mundo, melhor dizendo, nós não pertencemos a esse mundo, nós somos apenas embaixadores anunciando uma mensagem. Portanto, custe a nossa reputação, portanto, custe a nossa vida, como por exemplo no Oriente Médio. Você talvez não sabe, mas nesse exato momento está morrendo mais pessoas no Oriente Médio do que morreu em toda a perseguição da igreja nos 3 primeiros séculos. Os cristãos que eram degolados em Roma, os cristãos que sofriam com animais no Coliseu de Roma, enquanto as pessoas assistiam, os cristãos que morriam enquanto Nero incendiava a cidade e mandava botar fogo nos cristãos como estacas para clarear o seu jardim. Eles morrem mais pessoas hoje porque seguem a Jesus, são discípulos de Jesus, do que nessa época. A pessoa diz: a partir de hoje sou serva de Jesus. O pai bota fora de casa, a mãe bota para fora de casa, a família não quer mais perto, é colocada para fora de casa, para fora do trabalho, é perseguida, por muitas das vezes é morta. Por quê? Porque escolheu ser um discípulo de Jesus, e ser discípulo de Jesus não custa muito, custa tudo. A mensagem é cara, custa muito, custa noites sem dormir, custa fazer aquilo que nós não queremos, custa ajudar às vezes pessoas que nós não queremos, custa perdoar pessoas que também nós também não queremos. Isso é ser um discípulo de Jesus. Isso é ser um discípulo, um embaixador de Jesus. Por quê? Porque nós não obedecemos às nossas regras, nós obedecemos às regras daquele que nos enviou. Nós obedecemos quem nos colocou nesse mundo para sermos e anunciarmos uma mensagem. A segunda coisa que nós podemos entender é que ser um discípulo pode custar caro. Ser um discípulo pode custar caro, mas o prêmio que nós iremos receber por sermos fiéis será muito maior. Você pode dizer: é caro demais ser cristão. Aí eu te retruco dizendo: o prêmio vale muito a pena. O prêmio de ser um filho de Deus, um prêmio de servir a Jesus, ele pode custar muito agora, mas ele vai valer a pena que não seja agora, que não seja hoje, mas uma hora. Tudo aquilo que fizermos e toda a obediência que prestarmos a Deus vai ter valido a pena. Talvez não seja nessa terra, porque tem muitas pessoas buscando a Jesus o hoje, o agora, Deus, eu quero te servir, mas o que eu recebo em troca? Deus, eu quero te servir, mas e a minha casa própria, aonde está? Deus, eu quero te servir, mas o meu carro do ano, aonde está? Deus, eu quero te servir, mas eu estou precisando de um emprego melhor, aonde está? E as igrejas, os pastores às vezes ensinam isso, dizendo: se você fizer isso, Deus vai fazer aquilo. Se você fizer isso, Deus tem que fazer aquilo. Deus tem que fazer o quê? Não tem que fazer nada. Por quê? Porque Ele é o Deus todo criador. Mas uma coisa é certa: se formos fiel no hoje, se formos fiel no agora, nós receberemos uma recompensa que será eterna. A palavra de Deus diz assim, Colossenses capítulo 3: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar um prêmio, o chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. É Paulo dizendo, sabe quem é Paulo, irmão?
O cara que sofreu, foi preso pelo menos 3 vezes, só porque pregava o evangelho. O cara que foi açoitado várias vezes, humilhado várias vezes. E o homem que caminhou com a cabeça erguida, a caminho de uma guilhotina, como tivesse caminhando para receber um prêmio do Oscar, quando nós vemos lá em Timóteo, ele dizendo: já estou sendo derramado como oferta de bebida. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Eu sempre gosto de representar isso aí, dizer a você, assistir o final do filme lá da Netflix, o apóstolo Paulo, quando ele está caminhando, e aí essas palavras ao fundo, e o ator caminhando, com os soldados o esperando, com a guilhotina pronto para arrancar sua cabeça, que foi a forma como ele morreu. Aí você pode dizer, quem disse isso foi um homem que teve muitas coisas. Não, um homem que diz: eu já tive muito, tive nada. Eu já tive todas as coisas e às vezes eu convivo com nada. Esse homem que está dizendo que esqueci de tudo que passou e estou olhando para frente, porque eu tenho um alvo, eu tenho um prêmio. Qual é o prêmio? Eu não sei. Qual é o prêmio que Deus promete para aqueles que são fiéis? Eu não sei, mas deixa eu te dizer, qualquer prêmio que recebamos de Deus é infinitamente maior do que qualquer coisa que possamos receber nessa terra. Qual é o prêmio? Não sei, mas é infinitamente maior do que qualquer coisa que recebamos nessa terra. Terceira coisa, a prioridade de um discípulo é apenas obedecer aquele que o chamou. Essa é a prioridade de um discípulo. A prioridade de um discípulo é obedecer aquele que o chamou, custe o que custar. Seja obediente, mesmo que sua carne queira outra coisa, seja obediente. Eu não quero, tá bom, seja obediente. Eu não queria fazer, tá bom, seja obediente. Por quê? Porque essa deve ser a prioridade de um discípulo. Eu não queria fazer, tudo bem, mas quem te pediu foi Deus? Foi, portanto seja obediente. Deus não tem filhos prediletos, mas Ele tem aqueles que obedecem mais. Deus não tem filhos que, você é um filho predileto de Deus, você ora e Deus responde. Não, talvez a pessoa só seja mais obediente. Portanto Deus, Ele ouve, Ele é mais sensível à voz de Deus, e aí Ele consegue entender os nãos, e está pronto para receber os sims de Deus. Sabe que qualquer perca é passageira, ao comparar com aquilo que Jesus tem preparado para aqueles que obedecem. E para finalizar, eu quero ler 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Uma versão que você mais conhece: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem aquilo que Ele preparou para aqueles que amam ao Senhor. É pesado o cargo de um discípulo, é pesada a cruz de um discípulo, mas mesmo assim, a nossa prioridade deve ser a obediência ao nosso Senhor. Fique de pé no seu lugar. Não custa muito, custa tudo. E às vezes Deus toca em nosso coração e nós somos duros em respondê-lo a Ele com agilidade. Porque vai sofrer, porque vai doer, porque sei lá, várias justificativas que damos. Mas se você nasceu de novo e é um discípulo de Deus, um discípulo de Jesus, saiba disso. Pode custar agora,
E talvez você nem vai receber a recompensa por aquilo que você entregou agora. Mas o que Ele nos prometeu é muito maior. Talvez o que você quer hoje são coisas palpáveis e coisas que qualquer homem pode conseguir trabalhando um pouco. Mas o que Jesus nos prometeu é muito maior. É muito maior. É isso que fez Paulo, quando se depara com Jesus no caminho de Damasco, desistir de tudo. E em Coríntios ele dizer, tudo que eu tenho, eu trato como esterco. Tudo que eu tenho não tem mais valor. O que é que ele viu no caminho de Damasco, que fez ele olhar para tudo que tinha na terra e dizer, não quero mais nada, porque o que me importa não está nessa terra. Portanto, tenha essa prioridade, ser obediente ao Senhor, porque a recompensa dele certamente virá. Feche os olhos. Deus, nós louvamos ao Senhor, Pai, e exaltamos ao Senhor por Tua graça, pelo Teu amor e por Tua misericórdia. E queremos Te pedir, Pai, um coração obediente. Queremos Te pedir, Pai, um coração que seja conforme o Seu coração. Meu Deus, mesmo que nos custe tudo, mesmo que nos custe, Pai, toda a nossa alegria momentânea, mesmo que nos custe, Pai, tudo aquilo que temos aparentemente neste mundo, nós queremos ser fiéis ao Senhor. Que o Senhor possa colocar no nosso coração, Pai, a alegria de servirmos a Ti. Que o Senhor possa colocar no nosso coração, Pai, a alegria de sermos Seus discípulos e estarmos prontos para entregarmos tudo aquilo que temos. Meu Deus, se tem alguém neste lugar que está com o coração preso nas coisas desse mundo, Pai, que o Senhor possa, em nome de Jesus, amolecer esse coração, para que nós possamos nos desprender de tudo aquilo que nos prende no agora, no hoje, e que possamos focar no nosso prêmio celestial, e que nós possamos aprender do Senhor, que é bom, que é misericordioso, que o que nós temos, Pai, reservado para nós, não está nessa terra, mas está na vida eterna, que é o lugar para onde estamos indo, em nome de Jesus, amém. E se você crê nisso, aplauda Jesus no seu lugar.